Evangelho de Marcos capítulo 1 versículo 14, depois de João ter sido preso. Antes de tudo, Marcos nos informa que João Batista foi preso. Por quê? Porque João teve coragem de denunciar o pecado do rei Herodes, que havia tomado a esposa de seu irmão. João não negociava a verdade, mesmo sabendo que isso lhe custaria a liberdade e, mais tarde, a própria vida. Isso nos ensina que seguir a Deus nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho da fidelidade. Há também um significado importante. Quando o ministério de João termina, o de Jesus começa. João havia dito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. João cumpriu sua missão: preparar o caminho para o Messias. Foi Jesus para a Galileia. Por que Jesus começou na Galileia? A Galileia era vista por muitos como uma região simples, cheia de trabalhadores, pescadores e agricultores. Não era o lugar onde as pessoas esperavam que o Messias iniciasse seu ministério. Mas Deus muitas vezes escolhe os lugares e as pessoas que o mundo considera sem importância para revelar sua glória. Isso também nos encoraja. Deus pode usar qualquer pessoa que tenha um coração disposto. Pregando o Evangelho de Deus. A palavra Evangelho significa boa notícia. Qual era essa boa notícia? Que Deus estava cumprindo suas promessas e oferecendo salvação por meio de Jesus Cristo. Até então, o povo aguardava o Messias. Agora, o Messias estava entre eles. Marcos capítulo 1, versículo 15. Este versículo é considerado por muitos estudiosos um resumo da mensagem de Jesus. 1. O tempo está cumprido. A palavra tempo aqui não significa apenas dias ou horas. Ela fala do momento certo determinado por Deus. Durante séculos, os profetas anunciaram a vinda do Salvador. Agora Jesus declara: chegou a hora. Tudo o que Deus havia prometido estava começando a se cumprir. Isso nos ensina que Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo certo. 2. O reino de Deus está próximo. Essa frase era revolucionária. O reino de Deus não era um território com fronteiras ou um governo humano. Era o governo de Deus chegando ao coração das pessoas por meio de Jesus. Onde Jesus está, o reino de Deus se manifesta. Quando alguém se entrega a Cristo, o reino começa a transformar sua vida. 3. Arrependei-vos. Essa palavra aparece novamente porque ela é essencial. Arrependimento não é apenas sentir remorso. É mudar de direção. Imagine uma pessoa caminhando para um precipício. Ela percebe o perigo, para, volta e segue por outro caminho. É isso que significa arrepender-se espiritualmente, abandonar o caminho do pecado e voltar-se para Deus. 4. Crede no Evangelho. Não basta apenas abandonar o pecado. É preciso confiar em Jesus. Crer no Evangelho significa colocar a esperança naquilo que Cristo fez por nós. A salvação não é conquistada por boas obras, mas recebida pela fé na graça de Deus. Um detalhe muito bonito. Perceba a ordem das palavras de Jesus: arrependei-vos e crede. Primeiro, o coração reconhece sua necessidade de Deus. Depois, deposita sua confiança em Cristo. O arrependimento abre o coração. A fé recebe a salvação. O que essa passagem nos ensina? Deus cumpre suas promessas no tempo certo. O reino de Deus começa no coração de quem recebe Jesus. O arrependimento é uma mudança de vida, não apenas um sentimento. A fé é confiar completamente em Cristo. Uma aplicação para a nossa vida. Amiga, há algo que me emociona muito nesse texto. A primeira mensagem pública de Jesus não foi uma condenação, mas um convite. Ele não começou dizendo: vocês não têm mais esperança. Ele começou anunciando uma boa notícia. O reino de Deus está próximo. É como se dissesse: voltem para Deus. Ainda há tempo. Eu vim buscar vocês. Essa continua sendo a mensagem do Evangelho hoje. Deus ainda chama pessoas para se aproximarem dele com arrependimento e fé. Um versículo para guardar no coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Que esse convite encontre sempre um lugar aberto em nosso coração.